Se fosse viajar por viajar, nós poderíamos estar viajando nesse momento. Só que não é isso que nós queremos. Viajar por viajar não faz mais sentido para nós. O que me move hoje é ajudar as pessoas, é mostrar o nosso estilo de vida, a nossa comida, como é que nós dormimos, como é que é o exercício físico, tudo isso influencia. Ela tem menos probabilidades de ficar uma pessoa depressiva, né? Ajuda. Então, são vários fatores que o estilo de vida influencia em tudo no teu dia, né? Bom, eu poderia contar a sua história de cabo a rabo, que eu conheço, mas acho que tem que ser você. E conta lá para quem está do outro lado, quem é o Ivo, como que você veio parar no Brasil, como que a educação física entrou na sua vida. Fala um pouquinho da sua história, para que quem está lá te conheça. Então, o meu nome é Ivo Vicente, né? Primeiro e último nome. Eu nasci em 84, então tenho um pouco mais de 25 anos. Mas é só Ivo Vicente? Não, o meu completo é Ivo Manuel Justino Vicente. Manuel, né? Tinha que ter Manuel, né? Tenho um pouco mais de 25 anos, né? Atualmente estou morando aqui no Brasil, né? Mais precisamente aqui nessa Kombi Casa, que a gente já vai explicar um pouco mais porque é que nós estamos... É a nossa casa aqui, porque é que nós estamos morando aqui na nossa casa. Eu cheguei aqui no Brasil em 2014, novembro de 2014, e eu moro aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vamos dizer assim. Agora, neste momento, nós estamos aqui. Nós viajamos com a Kombi, né? Mas agora, neste momento, nós estamos gravando o vídeo e nós estamos aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Eu nasci lá em Portugal, sou, vamos dizer assim, português puro mesmo. Eu nasci numa cidade que se chama Beja, que fica no interior de Portugal. E é vamos dizer assim, uma cidade de interior que eu gosto muito, né? Que é bem a cultura lá deles, né? Ela acho que se parece assim um pouco com a cultura do sul do Brasil. A maneira das pessoas se vestirem, as músicas e tudo mais. Eu nasci em Beja, né? E passei uma grande parte da minha infância lá com a minha avó, que a minha avó morava num monte, numa aldeia que se chamava Penha de Águia. Eu morei lá vários anos com ela, né? Morar que eu falei, ia e voltava. Depois, quando eu fui para o primeiro ano, eu fui morar para o Balurcos, que é uma cidade, um monte também, né? Ali perto. Mas eu passei uma grande parte lá com meus avós e com meus pais também. Eu costumava, a minha avó falava que eu era uma criança muito agitada, né? Então acho que a educação física já vem desde pequena, não foi eu que escolhi a educação física, foi a educação física que me escolheu. Eu falo isso porque uma vez, é muito comum falar isso na minha família, que a minha avó uma vez, ela desamarrou o cão e amarrou-me na corrente do cão, porque eu fazia mais... Era mais arteiro que o cão. Mais arteiro que o cão. Então, até hoje, primos e amigos e família que conhecem essa história, brincam até hoje comigo. E depois eu fui morar para o Balurco, que é um monte também, que eu estudei do primeiro ao quarto ano lá. Aí depois do quinto ao nono eu fui estudar para Alcotim, mas continuei morando nos Balurcos, como era próximo, 8-9 km. Eu ia de autocarro para lá e para cá, que é o ônibus, né? Eu ia para lá, para Alcotim estudar de manhã e voltava à noite. Ou então ia com meus pais, tinha vezes que eu ia de bicicleta também, como era perto, a gente ia de bicicleta. E depois do nono, eu passei para o 10º ano, né? Lá é do 10º ao 12º, que eu fui estudar para Vila Real Santo António. Aí sim nós decidimos mudar, meus pais mudaram para Monte Francisco, que é outro monte, que lá é conhecido como monte, aqui não sei como é que chama aqui. É um monte que é como fosse o quê? Acho que é distrito, município, mais ou menos assim. Tem poucos habitantes e nós fomos morar para lá porque a minha família, vamos dizer assim, a família da minha mãe compraram casa lá, né? Compraram um terreno e a gente construiu casa lá e fomos morar para lá. E nesse monte, do Monte Francisco, eu ficava também perto dessa cidade, que era Vila Real Santo António, onde eu estudei do 10º ao 12º ano. Só que durante o dia eu não me adaptei muito com os estudos lá. Então eu mudei para a noite e nessa transição eu acabei reprovando um ano no 10º ano e eu fui chamado para o exército. Lá era obrigatório aí. Daí eu fiquei, acho que foi quase de 4 a 6 meses. E aí o que é que eu fiz? Tive que parar os estudos. Sabe o que é que eu fui estudar à noite? Eu podia estudar tanto ali em Vila Real Santo António como eu podia estudar em Alcotim, que Alcotim tinha um autocarro lá que ia estudar para Beja, onde eu nasci. Então o que é que eu fiz? Como eu consegui trabalho, eu mudei para a noite, né? E eu assim que eu sabia, quando eu soube que eu ia para o exército e como se envolve alguns gastos, né? O que é que eu pensei? Bom, vou trabalhar durante o dia e estudo à noite até ser chamado. E assim foi o que aconteceu. Eu trabalhei
durante o dia, estudei à noite por volta de uns 6 meses. Aí eu mudei para Alcotim novamente, porque aí eu consegui trabalho de ajudante de pedreiro lá com um senhor que me conhecia desde pequeno. Eu fui para lá e trabalhava assim, só que era muito cansativo, porque da Alcotim a Beja acho que são quase 90 km. Então eu saía às 4h30 da tarde dali e ia estudar à noite para Beja. Então, e depois quando eu regressava, eu tinha que esperar os outros estudantes da universidade que só saíam, acho que era quase à meia-noite lá, ou às 11 horas. Aí chegava em Alcotim por volta de 1 e pouco da manhã. E aí no outro dia tinha que acordar cedo também para poder trabalhar, que entrava na obra acho que era 8 horas, então eu tinha que acordar às 7 horas da manhã. E como eu morava sozinho, tinha que fazer tudo. Tinha que lavar roupa, tinha que fazer a comida, então era toda uma logística que eu tinha que fazer. Então eu dormia à volta de 4 horas por noite. Isso com quantos anos? Aí foi antes, depois desse, acho que foi com uns 17 anos, 17 anos, 16, 17 anos por ali. Espera aí, Nise, acho que o microfone tá... Não mexe muito porque você fica batendo o fio dele. Tá. Então foi com 17 para 18 anos, né? De 17 para 18 anos, eu fui para lá, né? E continuei estudando, aí foi ser chamado. Eu fui chamado, fui para o exército e quando regressei do exército, né? Foi em Vendas Novas que eu fui servir o exército, né? Na artilharia lá. Quando eu voltei, disse, não, vou completar, eu quero terminar os estudos, o 12º ano. Aí estudei à noite e aí trabalhei, fiz vários trabalhos, né? Eu trabalhei, até tinha aqui anotado para não esquecer. Eu trabalhei em supermercados, ajudante pedreiro, trabalhava na mecânica, como eu tio também, pintor, jardineiro, cheguei a trabalhar em campos de golfe também. Tudo assim, trabalhos que apareciam, né? Durante o dia, que eu gostava, né? Na topografia também. Na topografia também, ajudante topógrafo. Então tudo que ia aparecendo assim... que tinha oportunidade, que eu ia gostando, porque assim, às vezes entrava num, depois terminava o contrato, eu tentava encontrar outro e assim fui, até terminar o 12º ano, e isso à noite. Lá em Portugal é um pouco diferente aqui no Brasil, agora não sei como é que está, mas na época, quando eu ia para o 12º ano, tu eras obrigado a escolher uma área que tu identificavas. Eu nessa época estava entre duas, ou desporto, que é a educação física lá, ou informática, que eu sempre gostei muito de tecnologia, então computador, telefones, eu sempre gostei muito da coisa de câmaras, gravar, eu sempre gostei muito disso. Então nessa época eu escolhi informática, não escolhi desporto. Então completei, vamos dizer assim, eu tinha as matérias específicas da informática, mas tinha outras, que vamos dizer assim, aquela padrão, né, aquele ensino padrão, onde eu tinha também igual aos outros alunos. Mas se fosse hoje, se calhar até poderia ter escolhido desporto. Mas não sei, eu gosto dos dois, tanto um como o outro. Não é para nada que a gente gosta também de trabalhar com isso, né? Mas o desporto você tem uma história, né? Assim, no desporto. Eu sempre... Motocross, né? Então, lá na infância, eu tenho, não sei se eu vou ter alguma foto ou não. Lá na infância, eu já tinha, não sei porquê, deram-me uma moto e neste moto, como vamos dizer assim, um transporte fácil, muita gente se movimentava ali na cidade onde eu morava, naquelas vilas, naquelas aldeias. Então, eu sempre fui, andava de moto com o meu tio, andava de moto com outro amigos, então eu sempre gostei muito de moto. Então o presente que eu tive assim de uma moto foi uma moto elétrica. Ela tinha as rodinhas e é só de acelerar. Então eu me identifiquei muito com o motocross. E logo eu sempre falava para a minha mãe, eu quero ser piloto de motocross, eu quero ser piloto de motocross. E isso com, sei lá, com 3 anos, 2 anos, 4 anos, assim que eu comecei a falar, eu já andava na moto, aí depois eu comecei a ser rodinhas, depois já andava de bicicleta, então eu sempre fui muito ativo assim, e eu sempre falava para a minha mãe. Entretanto, quando eu cresci, devia ter para uns 8 anos nessa época, voltando um pouco, né, eu falava, mãe, eu quero ser piloto de motocross, só que ela nunca deixava, tá bem, mais tarde a gente depois fala sobre isso, fui adiando. E em Faro, que é uma cidade assim mais longe, né, uns 60, 80 km de Vila Real de Santo António, já não lembro se é 70 km mais ou menos a distância, abriu um curso, né, na época de piloto de motocross, onde eu falei, mãe, eu abri lá um curso, fiquei sabendo, meu pai também animou para eu ir lá e eu vou me inscrever lá, só que a minha mãe não deixou, então meu pai acabou nessa época, opa, a pantera bateu na cama, nessa época acabei não entrando, fiquei muito triste, né? Eu falei, mãe, mas eu quando crescer eu vou estudar, eu vou trabalhar. Ela tinha medo, né? Ela tinha medo. Se machucasse. Como eu gostava muito, eu vou competir, e a minha mãe também, mais tarde a gente conversa sobre isso e foi sempre adiando, né? Sempre adiando. E, passado algum tempo, né? Eu acabei
acabei concordando com ela, né? Falando, não, tá bem, mais para frente eu compro uma moto, mais para frente eu trabalho, junto o meu dinheiro e compro uma moto. E assim foi. Eu fui crescendo, o meu primo tinha uma moto que já não usava lá, fui lá e fica com essa moto aqui para tu andar. Então eu fui, assim, com aquelas motos, assim, lá 49 centímetros cúbicos, né? Zundap, SAS, sei lá, várias marcas, né? E eu fui ficando com essas motos e arranjando, trabalhava nas férias também, e esse dinheiro que eu ia trabalhando de pintor, ia juntando também um pouco e arranjando essas motos, mas ficava só mais ali na aldeia andando, né? Que na altura ainda nem tinha carteira. Então ficava só rodando ali perto de casa, andando, mas sempre eu nunca esqueci esse meu sonho de ser piloto de motocross, né? E nessa época, mais ou menos, sei lá, ali em 2007... É mais ou menos 2006, 2007, isso que eu estou falando, que eu falei para a minha mãe, que eu já estava trabalhando já mais ou menos 2006, 2007. Foi aí que eu conheci a Michelle, aí que a Michelle entra na história. Lembras aí como é que foi? Conta aí. Como é que foi essa história aí que a gente se conheceu? Lá em Alcoutim. Lá? Em junho, uma feira do artesanato lá. Eu tava lá, né, porque minha mãe mora em Portugal, hoje já faz 20 anos. Minha mãe morava lá já e eu tava lá e fui nessa feira do artesanato, conheci o Ivo, me viu, eu vi, e foi aquela troca. E a partir dali a gente foi se conhecendo, se falando e tá até hoje, né? São já 13 anos. Aí a partir daí a gente começou a caminhar juntos, né, nessa vida. E depois nessa época aí, eu treinava num ginásio lá em Vila Santo Antônio, onde conheci também lá um amigo, que era o Barbosa lá que a gente conheceu, né? O João Barbosa, e daí falando com ele dos meus sonhos, daquilo, mas ele falou, vou te dar uma força, vou te ajudar aí nesse teu sonho também, que eu quero fazer parte aí desse teu sonho junto. E daí eles dão várias formas, né? Ele ajudava, ele estava sempre presente também nas corridas, ele ia junto, quando eu precisava avisar de algum apoio financeiro, eu vou te ajudar aqui também, depois a gente faz contas, né? Então sempre foi muito prestativo e graças a ele que eu também consegui esse sonho. O que eu quero dizer com isso? Quando abriu um campeonato, né? Abriu a época do Campeonato Nacional, o Campeonato Nacional era todo o terreno, era motocross específico, né? Todo o terreno é como se fosse uma trilha, né? Tipo assim, tens que sair de um ponto A para um ponto B. Então tu tens que sair daqui até aqui, imagina, são 300 km. Quem chegar mais rápido, ganha. Então lá chama-se todo o terreno. E quem entra nesse ano aí, nessa modalidade, existe um campeonato, vamos dizer assim, entre os novatos, entre aqueles que entram. E essa disputa, o meu objetivo era ser campeão dessa categoria. E eu entrei o primeiro ano e foi muito difícil, né? Porque não podia errar, a pontuação, cada corrida tinha uma pontuação e tu não podias errar aquilo ali. E graças a Deus eu consegui ser campeão dessa modalidade esse ano. Então eu comecei a ver aí, parando assim para analisar, que quando tu focas numa coisa, tu tens um sonho, um objetivo, que as coisas ficam mais fáceis, né? Quando tu, sei lá, meu objetivo ali era ser campeão, então eu treinava. Colocou toda a tua energia, né? Toda a minha energia. Daí, com isso tudo, o que eu já fazia? Eu jogava futebol, eu corria, eu fazia triatlo ou duatlo, não sabes o que é? Era correr, nadar, e bicicleta. Então fazia BTT, fazia ciclismo, fazia musculação, eu fazia kitesurf, snowboard, skate. Então eu sempre fui muito ativo fisicamente. Então por isso que eu falei que a educação física, não fui eu que escolhi a educação física, que me escolhi a mim, porque eu sempre fui muito ativo assim fisicamente, sempre gostei nunca gostei de ficar parado, sabe, ficar no sofá. Eu gosto de assistir um filme, gosto de ver uma série, eu gosto de assistir também, né? Mas ficar assim o final de semana inteiro eu nunca fui assim, eu sempre fui muito ativo. Então a educação física, por isso que a educação física, eu escolhi a educação física. E a Michelle sempre também esteve muito presente, ela que dava uma assistência nas corridas, então eu envolvi toda uma logística, às vezes a minha mãe também ia, e eu, amigos meus, então a gente começou a ver que quando a gente se une por uma causa, que as coisas ficam mais fáceis, né? Com certeza. Então nesse ano eu fui campeão dessa minha categoria. Quando a Michelle foi lá quando nós conhecemos, né? Passado pouco tempo, nós decidimos, como a Michelle estava lá em Alcotim, e a casa dos meus pais, nós pensamos, podíamos alugar uma casa ou comprar uma casa, mas como a casa dos meus pais era grande, né, nós decidimos ir morar para lá. Aí nós, como a minha mãe, não, podem vir para cá, a casa é grande, fiquem aqui. Daí nós ficamos lá em casa, ficamos lá até mais de quantos anos que a gente morou lá? Até vir para o Brasil, né? De 2007 até 2014. No final de 2007, já fui morar, ou 2008, não lembro. Vamos colocar 2008. De 2008 até 2014, que foi final, 8, 9, 10, 11, 12. 6 anos nós moramos lá. E, entretanto, quando eu
depois de terminar o ensino secundário, depois de ser o piloto, campeão nessa modalidade, motocross, daí surgiu uma hipótese lá no trabalho do meu pai. O meu pai, ele trabalhava para a EDP é como se fosse a Energisa aqui. Ele trabalhava efetivo, e o polo, vamos dizer assim, o escritório onde ele trabalhava ia terminar em Alcotim, e falaram que não queria terceirizar o serviço, então ele ia trabalhar para a empresa dele mesmo, só por conta própria, e eu precisava de mais pessoas, então eu fui trabalhar juntamente com ele. Ao longo, eu trabalhei com ele, acho que foi uns 4 ou 5 anos, já não lembro, que eu trabalhei lá com o meu pai. E só que nesse percurso aí aconteceram várias coisas, né? Quando eu fui trabalhar lá com ele. Já vinha um problema que se arrastava, né? Que era da casa. Então o que aconteceu? Como eu falei, né, nós fomos morar para a casa dos meus pais, só que quando meus pais construíram lá em Portugal chama chave na mão, aqui no Brasil não sei como é que chama esse termo, que a chave na mão tu contratas um construtor, e esse construtor, ele vai lá, tu fala, eu quero isso aqui, quero essa mesa, quero essa telha, essa porta, tá, fechas tudo com ele, depois de fechar tudo, tu só vais no dia entregar a chave na mão, isso fica com tudo pronto. E até móveis. Móveis, tudo, é tudo completo assim, né? Porque no projeto já entra tudo isso, né? Eles vão conversando, acompanhando o andamento da obra, e vão falando, vamos fazer alguns ajustes, mas no início já senta e padroniza tudo isso. O que aconteceu? Meus pais tiveram um problema com esse construtor. O meu pai, vamos dizer assim, de ser tão bonzinho, o construtor falava assim, Zé, precisava de X dinheiro, tá? Meu pai ia anotando, mas não foi contabilizando muito assim a fundo os gastos. E quando ele percebeu, a minha mãe começou a perceber as coisas, começou a falar com o meu pai, e eles viram que já tinham dado mais dinheiro do que o que tinha ficado acordado, e a casa não estava pronta, a casa estava sem portas, sem janelas, sem piso, sem chão, sem acabamentos, que leva mais tempo e mais caro. Não tinha muro, não tinha portão, não tinha móveis, não tinha nada. Só as paredes. Então o que aconteceu? E telhado. E o telhado, imagina, já ter dado mais dinheiro do que tinha combinado, a casa não está pronta, e o construtor abre lá a falência lá. Então foi um momento muito difícil para eles, né? E que só tinha uma solução. Meu pai já pensando em outras coisas lá, né? Minha mãe também, começaram a ficar chateados, tristes com todo o acontecimento, e eu e a Michelle decidimos tomar frente de tudo lá. Falou, mãe, não te preocupes, nós vamos tomar frente. E durante um período ali de 3, 4 anos, o que aconteceu? Nós tivemos que levantar tudo o que tinha acontecido, né? Porque assim, histórico, né? O meu pai depois não tinha acesso à documentação, a documentação dentro da própria Câmara Municipal lá desapareceu, então foi muita coisa burocrática. E o que aconteceu? Como o meu pai já tinha gasto mais do que ele tinha junto lá, né? Ele tinha, vamos dizer assim, um dinheiro X para construir, mais um pouco tinha ficado de reserva. Ele já acabou de gastar essa reserva para poder depois documentar toda a casa, e praticamente ficou sem dinheiro. E nessa época começou a atrasar coisas, né? Começou a atrasar pagamentos de algumas coisas. Então o que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que sentar e nos unir entre o meu ordenado, que é o salário, entre o da Michelle, o meu pai, a minha mãe e a minha irmã. E entre os 5 ele falou, não, vamos sentar aqui, vamos resolver, e tudo o que for para pagar nós vamos juntar, vamos dizer assim, do total vamos dizer que está 10, então dos 10 vamos ter que pagar tudo o que aparecer aqui de dívidas, tudo o que aparecer aqui de gastos aqui em casa. E foi assim durante 4 anos. Foi uma época muito difícil, né? Porque para terminar a casa eles tiveram que fazer empréstimo, né? Empréstimo novamente. No banco, que eles não precisavam fazer empréstimo antes, se tivesse corrido tudo certinho, né? Eles tinham dinheiro para construir, mas tiveram que fazer empréstimo. Aí veio impostos, daí a casa não ficou legalizada. Foi um monte de problema, um atrás do outro, né? Aí que foi essa bola de neve. E a gente se uniu para conseguir resolver isso. E nisso também entrou uma advogada, né, que eu conhecia, que a gente conhece, e que ajudou a gente nesse processo. Eu falei com ela, assim, que eu sou esteticista, né, e atendi ela lá. Falei, olha, tem esse problema. Ela falou, não, vou te ajudar. E vamos fazer isso, me passa a documentação, me passa os dados. E foi aí que ela ajudou também, né? E conseguimos resolver, mas foi um período aí de quantos anos? Uns 3 anos, né? Foi, acho que quase 4 anos. Chegou uma época que nós quase não sobrava dinheiro, porque assim, nós tínhamos comprado uma van também nova para trabalhar. Mas chegou uma época que a gente quase não sobrava dinheiro para comprar nada. Inclusive a minha prima, a Alice, chegou a ajudar com comida, com compras. E na parte de trás da nossa casa, como a casa era grande, né? Tava tipo assim, sem nada lá atrás, tava só mato, tudo jogado, não tinha muro, não tinha nada. Eu falei, mãe, por que a gente não constrói aqui uma horta? E tudo que a gente precisar de comprar
tudo de verduras, né? Tudo até mesmo criar galinhas, criar coisas ali. Porque que a gente não constrói aqui uma horta aqui atrás? E tudo isso é muito dinheiro durante o mês que a gente acaba gastando. Já que o terreno é grande, né? Já Tem que o que terreno aproveitar. estava ali sem nada, né? Então vamos fazer isso. Aí começamos, começamos cavando 1 metro por 1 metro. Aí fomos no mercado lá, compramos as mudinhas, plantamos. Passado no mês seguinte, a gente já cavou 5 metros quadrados. E assim foi. Fomos aumentando. Se eu tiver algumas fotos vou colocar aí, dessa época. E começamos construindo lá atrás. Eu nunca tinha feito uma obra. Eu chamei o meu vizinho da frente, o vizinho revés. Eu falei, não, eu vou-te ajudar, eu estou contigo nessa. Começamos a construir o muro da horta, começamos a criar. Então, nesse momento lá, a minha mãe não dá conta. O meu pai, hoje temos lá mais de 30 pés de árvores, mais de 100 pés de uva. O meu pai planta 200, 300 pés de tomateiras, então foi uma fartura muito grande. Fruta, né? Muita fruta. Tem tudo, né? Hoje em dia, eu falei para a minha mãe, ela poderia vender com o que ela produz lá. E a minha mãe não vende, ela doa para amigos, para família. E foi um trabalho de formiguinha, né? Amigos ajudando. Assim, porque a casa até hoje não está 100%, mas já está 90%, né? Foi construído um muro, né? Com a ajuda de amigos. E o chão, né? A calçada toda em volta que foi feito com aquelas pedras de concreto. Foram quase 900 e poucos metros quadrados. E mais para falar isso o quê? Que a gente sempre precisa do outro, né? Que se a gente se unir, a força de todos, a gente consegue chegar a algum lugar, né? E foi essa ajuda de todo mundo que fez com que... Agora só falta o portão, né? É engraçado lá porque assim, quando o muro, não estamos a falar de um muro de 2, 3, 4, 5, era um muro de 100 metros. Desde a frente do portão até lá atrás na horta, são 100 metros. E eu estava almoçando com o meu tio, lá um jantar em família assim, e eu falei, tio, eu estou pensando em construir esse muro aí, porque a gente tinha uns orçamentos, só que a mão de obra era tipo 2 vezes mais cara com o material. Tanto para fazer o piso à volta da casa, quanto para fazer o muro. Eu falei, tio, porque, como eu falei, são 100 metros de muro, e tinha partes ali que deve ter uns 4, 5 metros de altura. E imagina construir tudo isso em... Que é no barranco, né? Que é num barranco assim. E o meu tio, estás louco, nunca na vida tu consegues construir isso. E eu hoje agradeço para o meu tio ter falado isso, porque isso é que me deu energia para seguir em frente. Desafiou, né? Desafiou, então tá bem. Eu falei, então tá bem, tio. Final de semana eu falei, mãe, é o seguinte, eu vou chamar os amigos aqui, faz a comida, não pode faltar nem comida nem bebida. A exigência... Opa, Pantera. A exigência deles era... Para, Pantera. A exigência deles é comida e muita bebida, não pode faltar. Foram meses, a gente começava 7 horas da manhã e até 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Sábado e domingo. Sábado e domingo, direto assim. Finalmente construímos o muro. Então o que é que quer dizer com isso? Mais uma vez, nós nos unimos, nós vimos quando nos unimos por uma causa, a coisa acontece, a coisa, né? A coisa dá certo. Então, por isso, e o que é que aconteceu? Com todos esses ocorridos, né, com coisas que ocorreram ao longo desse período, eu já tinha ideia de fazer uma formação superior. Só que eu tive que adiar várias vezes a minha formação académica. E a Michelle também, ela já tinha estudado, já tinha feito a faculdade, só que ela acabou adiante também, trancou. E eu nunca tinha começado. E eu acabei... Para, Pantera! A nossa mascote Pantera está ouvindo os outros cães lá fora. Eu já tinha estudado aqui no Brasil, lá em Portugal. Eu fiz um curso técnico, né? E já tinha entrado na faculdade lá também, só que não consegui concluir lá, não deu certo por vários problemas. Outro dia eu conto minha história, que eu também já estou falando muito de mim. Hoje é a tua história. É minha. Mas a gente tinha esse sonho em comum, que era fazer educação física. Esse é um sonho de infância, sempre quis. Mas... E a Michelle não fez por causa do pai, que o pai não queria que ela fizesse e vai. Mas ela depois conta mais. Vamos contar, acompanha nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Que a gente vai contando tudo. Vai falando, né? E então nós vimos quando nos unimos mais uma vez que tudo deu certo. Então, o que é que nós fizemos? Falamos assim, Michelle, nós vamos fazer o seguinte, vamos adiar o nosso sonho por conta do que aconteceu, mas vamos meter uma meta. Qual é a nossa, quando é que isso vai ter? Quando isso tudo terminar, esses problemas tudo aqui, tiver resolvido, tudo tiver resolvido, nós vamos embora. E assim foi. Nós conseguimos, vamos dizer assim, legalizar a casa, está toda a documentação. Claro que não conseguimos pagar todas as dívidas que tudo, né? Não, mas deixamos praticamente encaminhado, tudo né? encaminhado, né? Mais uma vez aquele o nosso amigo Barbosa nos ajudou muito, né? Então nós só temos que agradecer a todas essas pessoas e amigos que nos ajudaram, né? E quando nós deixamos tudo encaminhado, ele falou assim, não, Michelle, agora é a nossa hora.
E mais ou menos em 2013, né? A gente começou a pensar nisso. Em 2013, isso. É quando organizamos a nossa viagem para o Brasil em 2014, no Carnaval. Em janeiro de 2014 nós viemos para o Brasil. Janeiro? Foi. Porque foi fevereiro, início de fevereiro. Nós viemos para cá e a Michelle aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E fomos com a prima dela, que ela trabalhava na universidade, no CDB, Universidade Católica Dom Bosco. E a Rosilei falou, por que vocês não vêm almoçar comigo? Vocês vão ir de férias, vêm almoçar na universidade, que ela trabalhava lá. Hoje ela já não trabalha. E daí nós fomos lá. Quando eu fui lá, normalmente, eu tinha a ideia, né, pelo meu conhecimento, pela minha experiência de vida, que a universidade era um prédio, uma casa, sabe? Uma coisa fechada assim. E quando eu entrei lá, aquela universidade, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu não sentia uma universidade, sentia um espaço muito acolhedor, um espaço aberto, amplo, onde tinha animais silvestres, onde tu vias araras, via aquele tamanduá bandeira que a gente chegou a ver lá. Então, vários animais que tu, dentro da universidade, a gente começou a ver periquitos, a gente chegou a ver 1001 animais lá, e é uma coisa gigante, uma universidade muito grande mesmo. Então eu comecei a pensar, mas será que e aquele ambiente te cativou mais ainda, né? Porque é uma coisa, sabe, não sei se é um ambiente acolhedor, sabe, um espaço muito verde, muita palmeira, um estacionamento grande, vários blocos, e daí eu comecei, será que eu tenho a possibilidade de vir estudar para aqui? E daí a gente conversando lá, viu que tinha, eu como estrangeiro, né, eu podia ter essa possibilidade de vir para cá, para o Brasil estudar. Então eu falei assim, Michelle, então, isso foi janeiro e fevereiro, desde o dia que eu fui para lá, já não, assim, todos os dias das feiras já estava pensando o que tinha que vir para cá e como é que eu ia conseguir vir para o Brasil para estudar. Então eu já passei o resto das feiras pensando de vir estudar para a universidade ali. Então nós ficamos cá algum tempo no Brasil, um mês e pouco, né? Eu estava trabalhando ainda com meu pai nessa época, né? Daí quando voltamos para lá, eu falei, não, agora é hora de nós nos organizar. Então assim que chegamos lá em Portugal, começamos a tratar de toda a documentação, porque é uma logística também muito grande de documentos, né? Que eu tive que ir atrás. Bastante. E além de ter esses documentos, tens que autenticar tudo. Então, vamos dizer assim, foi um momento assim que nós trabalhamos bastante, né, para juntar também dinheiro. E o que é que nós fizemos? Durante todo esse ano, né? Foi todo esse ano. Organização para vir para o Brasil. E vendemos tudo que nós tínhamos lá. A van, vamos dizer assim, nós não vendemos porque era minha e do meu pai, tínhamos comprado nova, eu deixei lá para eles, né? Eu falei, não, isso é um bem que fica aqui para eles andarem, né? Daí tínhamos carro, moto, tinha um trailer também que eu andava atrás, então essa coisa de viajar já não é de hoje, porque quando nós fazíamos motocross, nós viajávamos, por exemplo... Colocava o trailer na van, né? Que era o trailer, era bem montado, tinha geladeira, fogão, cama, mesa, tudo. Tinha beliche, tinha cama de banheiro, tinha tudo. Um trailer grande, que eu tinha ganhado do meu tio da França. Então nós vendemos tudo. E quando nós fomos para os nossos amigos, nós estamos indo final do ano para o Brasil, porque eu vou estudar lá, fazer um curso lá, né? No meio do ano a gente começou a falar, né? Falar assim, não, eles não vão, isso é só conversa, então tá bem. Ninguém acreditava. E eu falando novamente, quando tocava nessa tecla, eu falava assim, não, eles não vão, é só conversa. Aí colocamos o carro à venda, a moto à venda, começamos a vender tudo, e eles começaram a ver, realmente é verdade. Aí compramos passagem, já compramos a passagem e começamos a nos organizar. E daí eu trabalhava com meu pai, né? A gente saiu lá eu saí da empresa, a Michelle também trabalhava lá. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando nós saímos de lá, se nós não tivéssemos esse sonho, nós nunca teríamos vindo para cá estudar, porque assim, financeiramente, o que nós ganhávamos lá em um mês... Não compensava parar. Né? Não compensava. A gente não ganhava aqui em 6 meses. Eu acho que, quando a gente veio, juntando o dinheiro que nós ganhávamos lá, acho que ganhávamos umas 10 vezes mais lá do que a gente ganha hoje aqui. Hoje não, né? Na época que a gente veio. Na época que nós viemos, né? Hoje ainda mais, né? Porque hoje o euro, em relação ao real, né? Está 6, que eu já estava trabalhando como esteticista no mesmo local há 4 anos, então estava bem estabelecida, tinha sempre agenda cheia, então eu estava bem, né? Você também estava trabalhando, salva-vidas na praia. Trabalhava com meu pai também. Então, se nós fôssemos pensar em dinheiro, nós nunca tínhamos vindo embora de lá. Mas aquilo não era o que nos fazia, vamos dizer assim, o que dava orgulho. A gente tinha um sonho maior, né? Que era fazer a faculdade e, especificamente, a educação física. Então, se fosse pensar em dinheiro, eu estava lá até hoje. Hoje não estava contando aqui a minha história do outro lado do mundo, dentro de uma Kombi, né? Então, eu acho que assim... Tinha que ser assim, né? Se tu tens sonhos, independente seja o teu sonho, seja o que for, tens que seguir atrás. É fácil? Não, é difícil, dói sair da zona de conforto. O que eu ganhava lá, eu tenho que trabalhar aqui 10 vezes mais para ganhar a mesma coisa? Então, é muito difícil. E assim, tu abdicas de muita coisa. Por exemplo, nesse período que nós estamos aqui, agora nesse momento, nós já estamos há 3 anos e meio sem ir em Portugal. Nesses 3 anos e meio que nós estamos sem ir lá,
Já aconteceu muita coisa. Já faz mais de 5 anos que nós estamos aqui, que nós viemos para cá. Então, em 5 anos, eu já perdi amigos, já perdi familiares, faleceu a minha avó, por exemplo, né? Então, o nosso cachorrinho em Portugal também faleceu. Então, a vida dá muita volta. Se num mês, numa semana acontece muita coisa, imagina 5 anos. Então, durante esse nosso período aqui da nossa formação, que nós somos formados em licenciatura em bacharel, né? São 4 anos que nós viemos para cá estudar. Então, se tu não tiveres um foco, uma força de vontade muito grande, tu não consegues concluir. Não foi fácil. Não foi fácil, porque trabalhar, estudar, fazer estágio. E nós, lembrando que nós viemos para cá, nós vendemos tudo, então tínhamos algum dinheiro, chegamos cá, compramos um carro, uma moto, com o dinheiro que nós tínhamos, né? Sem fazer dívidas. Sem fazer dívidas. A gente sempre teve isso em mente, não vamos financiar nada, a gente vai comprar com aquilo que a gente tem, né? Dentro das nossas possibilidades. A gente vendeu lá, por exemplo, não querendo falar em grandeza, mas um Audi, e a gente chegou aqui e comprou um Uno. Mas não interessa, é o dinheiro que a gente tem, dá para comprar um Uno, não tem ar-condicionado, não tem problema, a gente andou quantos anos com o Uno? 4 anos? Quase 4 anos, mas não é um Uno, é um Uno 2004, 2005, seca, né? Seca, como falar aqui, né? Sem nada. Tava bom, top, não deu problema, não deu nada, mas era sem nada. Mais simples que eu falo sem nada, falo sem ar-condicionado, sem vida elétrica, sem tudo, umas mordomias com um carro. Mas era o dinheiro que a gente tinha para comprar, então esse nós vamos comprar. Engraçado, muita gente falou assim, porque é que não, na época a gente pagou, acho que foi 10, 11 mil reais pelo Uno, porque é que não apanhaste nesse dinheiro desde a entrada num carro novo? Eu falei, não, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é vir estudar para o Brasil. Então eu tenho um foco muito grande que é estudar. Então a gente comprou a moto, além do Uno, comprou uma moto também nova, né? Porque a moto nós íamos muito, porque aqui... a gente priorizou a moto, né? Uma moto nova, porque como cidade grande, e o Ivo tem prática em andar de moto, né? A gente falou, vamos ter uma moto que é para se deslocar, né? Porque a gente chegava a andar quantos quilômetros por dia? Mais de 100 quilômetros por dia. Então, se fosse de carro, o gasto ia ser muito maior. E com a moto fazia 35, 40 quilômetros por litro. Então, para nós foi ótimo ter a moto, né? Porque assim, daqui de casa, exatamente onde nós estamos aqui, até na UCDB, são 17 quilômetros. De 15 a 17 quilômetros, mais ou menos. Então, nós tínhamos, só para ir, para voltar. E o que acontecia? Nós trabalhávamos durante o dia, lembrando que os nossos pais não assim, claro que nós precisávamos, nós ajudávamos, mas nós trabalhávamos durante o dia. Então, eu tinha o meu trabalho, eu vim aqui no Brasil, eu trabalhei de ajudante de pintor. Então, se calhar tu queres dizer assim, sair de um país de primeiro mundo, ganhando 10 vezes mais e vens no outro lado para trabalhar de ajudante de pintor, ou, né? Ganhar. Não. Normal, né? Que todo mundo aqui ganha. É um salário, um pouco mais que um salário. Então, eu vejo que é assim, quando tu tens um foco maior e quando tu fazes acontecer, mais uma vez, nós já falamos de ser piloto de motocross, tinha o sonho que eu consegui, de construir, terminar a construção lá da casa e tudo mais, de organizar tudo, nós também conseguimos, de estudar para o outro lado do mundo, e as pessoas falam assim, porque é que tu saíste de um país de primeiro mundo e vais estudar para o Brasil? Muita gente pergunta, né? Isso é uma das perguntas que eu recebo mais, né? Então, são vários fatores, eu vou resumir aqui o que é que acontece. Eu queria sair de lá daquele meio, vamos dizer assim, 2 motivos principais. Que eu acho que o mundo fitness, essa parte do treino, acho que o Brasil é muito forte, acho que tem a ver com o clima, que é um país tropical, o corpo está mais exposto, não a Campo Grande, mas por exemplo Rio de Janeiro, essas cidades assim mais no litoral, então o corpo está exposto praticamente o dia inteiro, então a pessoa cuida mais do corpo, então eu acho que esse mundo fitness também, o Brasil por estar mais perto dos Estados Unidos, acho que a informação, não sei lá, na minha opinião acho que está mais desenvolvida assim, essa parte do fitness, então nos chamou muita atenção, né? E também era desafiador para mim. E além de ser desafiador, eu saí da minha zona de conforto. E quando tu sais da zona de conforto, tu obrigas-te a fazer outras coisas. Então eu lá estava envolvido com muita coisa. Então nós cuidávamos lá da casa, fazíamos muita coisa. Se estivesse lá ia ser mais complicado. Ia ser mais complicado. Eu fazia motocross, eu não queria deixar de fazer motocross. Então eu abdiquei de tudo e de todos vim para cá. A universidade mais próxima era 70 quilômetros, né? Faro. Então a gente ia ter que mudar de cidade, ter que alugar uma casa lá, ou ter que ir todos os dias, o gasto ia ser grande também, né? Então a gente pesou tudo, falou, não, vamos para lá que tem a casa, que é do meu pai, né? A gente tem a casa para morar e a gente vai viver uma vida diferente, né? Vamos nos dar esse período de mudança, que é o que a gente gosta, né? Porque a gente não gosta de ficar muito tempo na mesma. Na nossa zona de conforto, né? E lembrando que também quando nós chegamos aqui no Brasil, né? É engraçado, né? Porque nós chegamos aqui, já foi previsto, né? Nós chegamos aqui em dezembro. Como é que a gente novembro. Veio? E também foi a realização de um sonho, né? Principalmente meu, assim. Você embarcou nesse sonho, né? Depois você se realizou também. Que foi? Nós viemos de cruzeiro de lá, né? Foi uma experiência incrível. Se tu não fizeste uma viagem de cruzeiro, tens que fazer uma viagem de cruzeiro. Eu tinha um sonho de fazer cruzeiro, mas eu nunca imaginava que seria como foi.
Porque é assim, na minha ideia, na mente do Ivo é o seguinte, cruzeiro é coisa de velho, né? É coisa de velho, não é que chamam velho, é um termo que a gente usa lá em Portugal, pessoa aposentada, sabe, assim, uma coisa mais diferente, não é uma coisa assim tão jovem, assim, uma coisa. Mas o que é que aconteceu? Nós fomos ver da passagem, resumindo essa história aí, que é bem interessante. Quando nós fomos ver os valores estavam praticamente parecidos, a viagem de avião e a viagem de cruzeiro. Só que o cruzeiro nós ficávamos 16 dias. 14 dias. Então eu pensei assim, bom, eu vou pagar, vamos dizer assim, 1000 euros para sair de Portugal, para ir para o Brasil, em um dia. Em 24 horas, um dia. E aqui eu vou gastar a mesma coisa, vou passar 14 dias com comida, bebida e passeando. Tudo incluso. Tudo incluído. Não, vamos experimentar isso aqui não. Uma viagem incrível. Nós viemos pela MSC. Isso não, esse vídeo não é patrocinado pela MSC, né? Mas poderia ser, né? Vimos pelo navio pela Preciosa, né? Preciosa. E nessa... Preciosa. Em 2014, quando nós viemos, o navio era novo, era daquele ano. Primeira viagem dele. Nossa, foi incrível, um navio incrível 14 dias maravilhosos. Uma viagem assim... Eu nunca vou esquecer. Que nós queremos fazer novamente, né? Com certeza. Se também não sabe, nós estamos aqui nessa Kombi porque nós também temos um projeto de viagem, né? Que nós já vamos falar um pouco mais sobre ele aqui na frente. Sempre viajamos bastante, né? Mas se a gente fosse falar de tudo isso, o vídeo nunca mais ia acabar. Nós viajamos muito, principalmente na Europa, porque é muito mais barato lá, né? Para teres uma ideia lá, se não sabes, para viajar dentro da Europa, tu chegas a viajar de avião, França, de Portugal para França, Alemanha, Rússia, sei lá, tem viagens que chamam voos low cost, paga às vezes 10 euros, 20, 30 euros, estamos a falar em 40, 50, 60 reais. Então, voos muito baratos. E quando nós viemos aqui para o Brasil, nós já viemos em novembro de 2014, né? Nós já viemos em novembro, no final do ano, porque no início do ano ia ter o vestibular. Então, eu estava 10 anos sem estudar, eu estava com muito medo de não entrar, e o meu maior medo era não entrar na mesma turma que a Michelle. Então, o que aconteceu? Eu pensei, bom, se nós estudássemos juntos, na mesma turma, seria muito mais fácil, porque iríamos estudar juntos ou não, na aula, a Michelle ia me explicar, ou ia ajudar, então, os dois juntos, isso é muito mais fácil. E, graças a Deus, nós conseguimos entrar. Você tinha medo da redação também, da redação, né? Você estudou bastante, eu comecei a estudar bastante, a estudar como é que ia fazer funcionar. Redação. E daí nós conseguimos entrar na mesma turma, como passamos no vestibular e entramos no primeiro semestre os dois. Então foi uma coisa muito boa. Imagina eu entrar no primeiro semestre e eu entrar no outro semestre. Então, né, ia ser uma coisa assim, não ia ser tão bom para nós. Então nós conseguimos entrar no vestibular na UCDB, que é a Universidade Católica. Nós queríamos, né? Que é a universidade que nós queríamos. Por ser o curso que nós queríamos. Por curso também que nós queríamos. Educação Física. Da Educação Física. E por que, né, Educação Física? Para mim sempre foi um sonho. Não, para mim também, porque assim, eu já lá atrás, né, como eu te falei, com 2, 3, 4 anos já queria fazer motocross, eu andava de bicicleta, eu depois maior, né, eu nadava, pedalava, futebol, basquete, handball, kitesurf, snowboard, então eu sempre fui muito ligado, sempre fui os esportes, assim, o desporto, vamos dizer assim, o movimento sempre esteve muito forte, muito presente em mim. Por exemplo, eu trabalhava com o meu pai, a gente trabalhava a fazer as leituras da luz. As leituras da luz é como se fosse de casa em casa. Então eu andava sempre correndo de um lado para o outro, de bicicleta, fazia de moto, então eu sempre gostei de trabalhos assim, bastante dinâmicos. Eu nunca, assim, fui bom, ou nunca quis trabalhos ficar sentado, sabes? Ficar aqui sentado o dia inteiro, então isso nunca foi para mim. Eu sempre gostei de trabalhos bastante dinâmicos. Então, ativo, né? Ativo, sempre fui muito ativo fisicamente. Se você para, você dorme, até hoje é assim. Então se eu não... parar, dorme. Para mim não presta assim. Então a educação física acho que já vem disso aí. Então o movimento, sabes, a comunicação, ajudar as pessoas. Então tudo isso eu acho que eu fui entendendo um pouco mais. E outra coisa, a musculação, eu já treino há mais de 20 anos musculação. Vamos dizer assim, nós não gostamos de falar muito no termo dieta, mas esse estilo de vida que é entre o sono, o treino, a alimentação, que volta, né? Esse tripé, né? Treinamento, alimentação e sono, para teres um estilo de vida, né? Mais balanceado. Mais balanceado. Eu já faço isso há 20 anos, nós estamos juntos há 13 anos, então há 13 anos que nós fazemos isso juntamente também. Então, claro que nada é perfeito, né? A gente tem períodos no topo, tem períodos... É como tudo na vida, né? Eu fiz já... Desde que estou com o Ivo, já fiz várias cirurgias, operei o pé, operei o joelho 2 vezes, então isso também afeta bastante, principalmente eu, né? Você conseguiu se manter mais, né, na linha, assim. Eu estou mais em altos e baixos. Agora mesmo eu estou numa fase bem baixa, mas... E eu acho que assim, a educação física também veio, porque assim, além de ser muito, muito ativo fisicamente sempre, né? Por exemplo, os 2 meus avós, eles morreram, tiveram problemas com entupimento de veias.
problemas coronários, cardíacos. Né? O meu avô entrou para a mesa de cirurgia sorrindo, andando pelos próprios pés. Que ele ia fazer, desentupir uma veia, né? Ia colocar uma ponte. Uma artéria, certo? Fazer uma ponte de safena. Uma ponte de safena. E foi sorrindo, andando, e quando voltou numa cadeira de rodas, porque não corria bem a cirurgia. Do lado direito ele não andou mais, não mexeu mais. O meu outro avô, que foi ver ele no hospital, faleceu da mesma coisa antes dele. Então, sabes, eu comecei a ver, né, que nós também com os estudos começamos a ver que a obesidade mundial cada vez está aumentando drasticamente, né? Desde a infância. Desde a infância, né? A gente vê, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós vemos que as crianças estão cada vez mais engordando, e tem vários estudos que mostram isso. Nós estudamos muito isso, né? Que na infância, uma criança que ela é obesa, por exemplo, até aos primeiros anos ali, né? 8, 10 anos, tem grande né? probabilidade de ser um adulto obeso, né? Então, nós vemos que criar uma movimentação. Eu olho para os meus amigos, não falando mal, nem falando bem, falando a realidade, né? Por exemplo, eu praticamente tenho o mesmo físico, a mesma aparência física que eu tinha há 10, 15 anos atrás. Claro que às vezes o meu percentual de gordura aumenta, diminui, né? Dependendo do meu objetivo, dependendo do meu foco do momento, mas que eu consigo balancear isso. Quando eu foco assim, eu em 30 dias eu consigo mudar praticamente o meu percentual de gordura. Então eu consigo brincar, porque eu conheço o meu corpo, eu sei o que é que eu tenho que fazer. E como eu já praticava isso sem, vamos dizer assim, a parte prática e não a parte teórica, o que é que nós fizemos com a graduação? Eu juntei as duas, né? A parte teórica com a parte prática, e isso é muito grande. Então eu gosto de falar que a teoria e a prática, elas têm que caminhar juntas. Não adianta tu seres um bom teórico se tu não tens a prática, não adianta seres um prático muito bom se tu não tens a teoria. Então as duas coisas unidas, tu consegues ter muito mais resultados. Então esse é o meu objetivo aqui com esse nosso trabalho, é ajudar pessoas a emagrecer. Principalmente o nosso foco é emagrecimento, né? Porque eu já tive esse histórico familiar, e quem sabe se eu continuasse com esse estilo de vida de lá, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus avós, eu poderia ser também uma pessoa que lá na frente poderia ser também, né? Ter que fazer uma cirurgia também. Eles não sabem, né? Com esse histórico familiar. Então, isso, acho que a educação física está envolvida nisso tudo aí, né? E agora, voltando, como eu falei do projeto Aprendendo pelo Mundo, o que é isso? Vocês estão dentro de uma Kombi, tá? O que é que acontece? O projeto Aprendendo pelo Mundo, nesse período que nós estávamos estudando, nós sempre, como nós já falamos, gostamos muito de viajar dentro da Europa. Então, nós compramos essa Kombi que tu estás vendo aqui. E o Ivo sempre foi apaixonado por carros antigos. Carros Aí antigos. Eu fui absorvendo essa paixão, porque eu nunca fui falar, eu sempre quis uma Kombi, não. Mas tanto ele falar, sabe, foi imaginando como seria e tal, não sei o quê. Então, vamos ter uma Kombi, né? Porque assim, lá na Europa, lá não chama Kombi, chama pão de forma. Carocha, a Fusca, não chama Fusca, chama Carocha. Então os nomes diferentes. E um amigo meu que fazia skate, o Pedro, ele falava, eu vou ter uma carrinha, uma plataforma que é um espetáculo, que é a Kombi. Mas eu vi em fotos, é bonita, não sei o que, não legal. Mas quando eu vi pessoalmente, entrei, olhei e vi, eu vi que, não sei, porque assim, eu gosto muito dos anos 70, anos 80, a música, a forma que as pessoas viviam, a roupa, sabe, o estilo de vida que as pessoas tinham, a maneira como o tempo passava, as coisas pareciam que não eram tão rápidas, sabes? Então eu sou apaixonado por esse tempo. Então a Kombi, ela é justamente isso, ela é um carro lento, ela é um carro que não pode exigir muito dela, só tem 4 marchas, a velocidade média que nós viajamos é 60, 70 por hora, tu aprecias muito a paisagem, então ela faz com que eu volte no tempo, sabes? Embora nós estejamos em 2020, eu parece que eu estou viajando em 1970, em 1960, em 1950, e isso traz-me, de qualquer forma, uma certa paz, assim, ela traz assim um certo conforto, né? E faz-nos refletir um pouco, às vezes, sobre a vida, sobre esse avanço da tecnologia. Então, esse carro aqui, eu fiquei literalmente apaixonado por ele, e nós decidimos comprar a Kombi. O nosso objetivo não era viajar aqui com ela, era só comprar, andar com ela durante a formação, durante a graduação. Nós fizemos várias atividades com a Kombi, com colegas da faculdade. Estávamos no segundo ano, acho eu, no meio da faculdade, mais ou menos. No segundo ano da faculdade. Nós pensamos, bom, olha, vamos rodar aqui com a Kombi, vamos andar com ela, fazer aqui alguns ajustes na mecânica, na funilaria, e quando terminar a gente vai para Portugal, porque o nosso objetivo sempre é ir para Portugal, né? Mas vamos levar ela para lá. Então, mas entretanto pensou, vamos levar a Kombi para lá. E depois queremos conhecer esse lado, porque a gente não vai conhecer cá. Então montamos o projeto, que é o projeto Aprendendo pelo Mundo. Se a Michelle tem aqui a camiseta, não tem aqui. Mas não interessa, ó, a APM aqui, ó. Aqui, a nossa almofadinha APM, tá aqui atrás. Aqui. Ó, deixa eu apanhar aqui. Essa é a nossa
Logo. O nosso logo, foi o Sérgio que fez aqui, né? O logo foi. Esse é nosso logo, Aprendendo pelo Mundo. E o que é que nós decidimos? Nós decidimos viajar aqui, montamos tudo a Kombi do zero, do nada, o salão estava sem nada, até como ela está hoje. Que tem pia, tem fogão, tem geladeira, tem placa solar, tem vaso sanitário, tem tudo cama. Que uma casa precisa ter. Tanto é que nós moramos nela agora aqui, recentemente, né? Acabamos de chegar aqui quase 3 meses. É nosso piloto, né? Agora foi um teste que a gente... teste, né, que a gente está fazendo, ainda estamos. Nós saímos, assim, o nosso projeto, o nosso objetivo, assim, nas Américas é conhecer a América do Sul, América Central e América do Norte. Nós, Mato Grosso do Sul, né, fica a América do Sul, né, Mato Grosso do Sul, América do Sul. O nosso objetivo era fazer um projeto piloto para ver como é que a Kombi se adaptava, como é que nós nos íamos adaptar a viver dentro de um carro que é 1,5 m por 1,5 m, 3 metros quadrados aqui, né? 3x2, né, mais ou menos ela tem? 3x2 mais uma cachorrinha que nós adotamos, que é a Pantera. E nós pensamos, vamos fazer um projeto piloto no Mato Grosso do Sul. Vamos rodar aqui durante um tempo, vamos ver como é que nós nos adaptamos, para depois ir. O que é que nós fizemos? Nós vendemos tudo. Quando nós começamos a falar lá atrás na construção da Kombi, para amigos, familiares, estamos assim com essa ideia, todos motivados, vamos construir uma Kombi para viajar. Ninguém nos apoiou. Não, todo mundo achando que a gente é doido. Não, isso é mais louco. Uma vez. Mais uma vez. O que vocês vão fazer? Não, o que é que nós fizemos? Tivemos que absorver, ficar quietos e começamos a construir. 4 anos praticamente construindo a Kombi, 3 anos e meio construindo a Kombi. Tudo aqui em casa, na mão nós fizemos. E nós decidimos sair para fazer o Mato Grosso do Sul primeiro, assim, um projeto piloto, depois fazer todo o Brasil. O nosso sonho é descer até o Ushuaia. Principalmente no Brasil eu gostaria de fazer todo o litoral do Brasil até lá em cima. A Amazônia, fazer a Transamazônica, lá aquela parte da Amazônia que eu só gosto muito, né? E vir descer até o centro, depois descer até o Ushuaia, né, que é um ponto também de referência, é o fim do mundo, e, vamos dizer assim, mais lá na frente, subir pelo Oceano Pacífico até o Alasca, cruzar até lá o Alasca, sei lá, passar pelo Cuba, por ali, até lá. Esse é o nosso sonho aqui. E aí depois levar a Kombi para lá. Mas, o que é que isso tem a ver com a educação física? Tem a ver tudo. Porque nós queremos colocar a educação física dentro do projeto Aprendendo pelo Mundo. Então nós saímos, planejamos tudo, bem resumidamente, nós nos organizamos, vendemos carro, vendemos novamente a moto, vendemos tudo o que nós tínhamos, capacetes, né, Michel, tudo o que nós tínhamos aqui, bolsas, bom, tudo o que nós tínhamos aqui, que nós tínhamos adquirido ao longo desses 4 anos, 5 anos no Brasil, nós vendemos tudo. E saímos dia 20 de fevereiro de 2020, que é 20/02/20, que eu falo que é 20/02/20 ao contrário, né, 20/20/20. Nós saímos, que é o dia do meu aniversário. E nós saímos. Só que o que é que aconteceu ao longo desse período aí? Lembra-se o que aconteceu? A pandemia, né? Essa pandemia, o coronavírus, o Covid-19, ela se alastrou pelo mundo, né? E chegou aqui. Mas a gente já estava na estrada, né? Ele nos pegou na estrada. E tudo mudou a partir daí, né? Tudo mudou. E o que é que aconteceu também? Antes de nós sairmos, né? Eu trabalhava durante lá com o primo da Michelle, ajudando pintor. Entretanto, eu saí de lá, comecei a trabalhar numa academia que uma professora minha me indicou. Eu trabalhei 3 anos nessa academia, que é a Academia Prática, aqui em Campo Grande, que é uma das academias mais conceituadas aqui, né? Eu sou muito grato por tudo o que eu aprendi lá, né? Que eu aprendi muita coisa mesmo lá. E trabalhei durante 3 anos lá. Trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2, como estagiário, e depois formei e eles aceitaram que eu trabalhasse lá como professor em sala. Aí eu aprendi muito, trabalhei praticamente como 3 anos em personal trainer dentro da academia. E eu fiquei muito surpreendido de ter muitos colegas meus que falaram-me nisso, né? Até colegas meus da faculdade que nós acabamos nos encontrando ali trabalhando juntos. Que éramos colegas ali que acabamos trabalhando juntos. E eu fiquei praticamente em 3 anos ali, eu consegui um número grande de alunos. Vamos dizer assim, um número considerável, que às vezes tinha outros professores, né, que estavam lá há mais tempo. Eu fui evoluindo dentro da academia, né, as pessoas começaram a conhecer mais o meu trabalho, os alunos começaram a conhecer o meu trabalho, e eu praticamente lotava a minha agenda ali. Então eu fiquei muito grato com isso, né, mas depois eu pensei assim, bom, chega um momento, não, porque assim, também tinha alguns alunos já de consultoria que eu atendia, né, online, né, e eu comecei a ver que sabe, eu sempre gostei de trabalhar em academia, mas não de trabalhar, por exemplo assim, eu tinha dias que eu abria ali, né, 6 horas da manhã e eu ia até 8 horas da noite. Então, sabes, e ficar num espaço, eu gosto de trabalhar ali, mas não só aquilo ali. Então, como eu te falei, trabalhar num espaço fechado, eu gosto de trabalhar em academia, mas não trabalhar todo dia com, sabes, aquilo ali. Então,
quando eu trabalho num ar, uma aula assim, ao ar livre, é diferente, sabe? O ambiente, o clima é diferente aqui. Então, eu vi que sentia a necessidade, se eu continuasse naquele espaço ali, eu não conseguia abranger, então tu és limitado por tempo e por horário. Por exemplo, se tu tivesse um aluno, 2 alunos por horário, por exemplo, se tu trabalhas 10 horas, tu consegues atender 10 alunos num dia. Se tu tens 2, consegues atender 20. E a demanda começou a aumentar e eu vi que não conseguia. Então, eu pensei, Michel, vamos começar a estudar mais sobre digital, né, o acompanhamento online, e começar a ajudar mais pessoas, porque assim, tu chegas a um momento que eu sou limitado pelo tempo dentro da academia e também porque eu tenho que dormir, tenho que me alimentar e eu não estava conseguindo já fazer isso direito. Então, se eu mantivesse naquele mundo ali, naquele espaço físico, eu não conseguia ajudar a mais pessoas. Eu queria ajudar cada vez mais pessoas. Então, o digital, ele tem essa influência. Por exemplo, eu estou falando aqui contigo através de uma câmara, que tu podes estar no outro lado do mundo e estás vendo esse vídeo. Então, e nós queremos passar essa mensagem. Então, essa é a nossa ideia dentro do projeto Aprendendo pelo Mundo. E nós, porque a Michel também, a Michel também é personal trainer. Então, eu estou contando a minha história porque, assim, eu vou dar a cara, né? Vou dar a cara por essa parte do treinamento. A Michel também é profissional de educação física, a Michel também é formada, a Michel também fez curso em Pilates. Então, mais para frente nós vamos falar, vai ter várias coisas aqui dentro, mas o nosso foco aqui é emagrecimento. Eu vou ser a cara, mas a Michel vai estar sempre por trás. Também, a Michel também vai estar dando treinamento. Então, nós decidimos que eu ia aparecer assim mais, mas a Michel também vai aparecer várias coisas. A Michel é muito boa cozinheira, ela cozinha muito bem, essa parte da receitas fitness, e não só fitness, é um estilo de vida que às vezes tu podes fazer, sei lá, tu podes fazer uma mandioca frita, que não é bem frita, né? Tu podes fazer uma comida, adaptar. Então a Michel, ela tem muita experiência nessa parte aí, né? Então nós depois vamos dividir por várias formas, né? Vamos dividir o nosso trabalho aqui dentro do Aprendendo pelo Mundo e dentro do IVO. O que é que acontece? Nós fizemos alguns testes, né? Ao longo desse tempo, nós pensamos fazer tudo isso dentro do projeto Aprendendo pelo Mundo, só que o que é que acontecia? Nós estávamos misturando um pouco viagem com treinamento e não sei, nós pensamos que não ia dar assim muito certo, né, Michel? Essa parte do treinamento da viagem. Então o que nós fizemos? Vamos separar. Então o Aprendendo pelo Mundo, vamos dizer assim, é os bastidores do IVO, personal treino da Michel, né? Aqui na frente. Então, se tu queres nos acompanhar mais assim, no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida, onde é que nós estamos? Estamos dormindo aqui, estamos dormindo num posto. Então, o Aprendendo pelo Mundo não deixa de ter conteúdo, mas é uma coisa mais de viagem, sabes? Nós vamos fazer alguns vlogs de viagem para te mostrar também o nosso estilo de vida, também para te influenciar a viajar mais, né? Para viajar não precisa de muito, não precisa ter muito dinheiro, só basta tu quereres e nos desapegarmos às vezes. Alguma organização, né? Planejamento. Então, e aí nós decidimos no IVO, no Instagram, né? As redes sociais que eu vou estar publicando isso aqui. Vamos utilizar o teu Instagram. O meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, ou tu vais ver, ou no Facebook vai estar em cima do vídeo, então vai estar aqui em algum lugar aqui do vídeo, né? Para tu seguir as redes sociais, vai ser Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, então vai ter muita novidade aí e tu vais poder estar acompanhando, né? Que nós decidimos. Então, nós decidimos, vamos dizer assim, dividir isso, mas na verdade vai estar tudo junto, mas nós decidimos, se tu queres, só quer saber de treinamento, não quer saber das viagens do Ivo e da Michel, tudo bem, vais seguir só aqui essa parte aqui, então nós decidimos dividir, que seria mais fácil, né? Para segmentar melhor assim, nós decidimos dividir essa parte aí. E isso não quer dizer que vai ser sempre assim, mas nesse momento nós vamos dividir assim. A gente acredita que seja melhor assim, agora nós acreditamos nisso, quem sabe mais para frente a gente veja que dá para ser tudo junto, vamos ver, né? A gente vai fazendo testes. Fazendo testes para ver o que vai dando. E outra coisa que aconteceu, nós saímos, né, praticamente 3 meses de viagem e nós queríamos já implementar essa parte do treinamento dentro do projeto, só que não deu. Por quê? A gente saiu com um monte de ideias, né? Vamos fazer isso e aquilo, vamos fazer. Só que quando a gente estava se planejando, a gente estava aqui com uma internet em casa, fazendo tudo, estudando, vendo, a hora que a gente queria, a gente tinha acesso. A internet. Aí quando a gente foi para a estrada, nós vimos que não era bem assim. E o que aconteceu também? Foi uma fase de adaptação. Parece que é uma coisa simples, mas não. Foi muito difícil o período de adaptação. Ocorreram várias coisas, né? Não sejam problemas. O problema, quando eu falo problema, é uma coisa assim muito drástica. Mas não, ocorreram várias coisas que nós não conseguimos implementar isso. Até porque dentro do meu Instagram nós tínhamos uma meta que era, antes também de aparecer o corona aí, nós já estamos com desafios desde janeiro. Todo mês tem um desafio e nós não conseguimos implementar isso durante a estrada. Então, o que é que nós decidimos, Michel? Eu comecei a não passar bem, comecei a ficar triste, comecei a ficar desiludido, chorei várias vezes e nós não estávamos conseguindo implementar o nosso estilo de vida. Nós não estávamos passando a mensagem que nós queríamos com
o projeto e como o Ivo personal trainer e Michel personal trainer. Então nós dizemos, Michel, essa é a hora, vamos parar, não tem como, eu costumo falar, né, que nenhum projeto, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. No papel é tudo muito bonito, tu metes no papel, vou fazer isso, mas no campo de batalha... Tem que ter o planejamento, né? Você tem que saber aquilo que você quer fazer. Porém, ele tem que ser flexível, né? Tem que ser flexível. É o que está acontecendo. E não deu certo. Falei, Michel, não que seja... na verdade, dar um passo para trás. Eu prefiro dar 2 passos para trás e lá na frente dar 4 para a frente. Então, vamos voltar para Campo Grande. Entretanto, também veio essa coisa do tal do bichinho aí que voltou aí. Então, aconteceu várias coisas aí que nós... Da pandemia, né? Então, Michel, vamos voltar. Vamos adaptar e principalmente nós queremos estruturar isso aqui, porque eu comecei a não ter vontade de treinar, né? Nós começamos a não treinar, aconteceram várias coisas, nós pensamos assim, não, vamos parar agora, vamos estruturar o projeto novamente, e nós vamos vir com tudo, porque nós queremos influenciar as pessoas, nós queremos mudar o estilo de vida das pessoas, e a mais com isso, essa pandemia que está acontecendo aí, né? Nós vimos que as pessoas estão ficando em casa, estão sedentárias, não sabem o que é que fazer, as pessoas começam a ficar estressadas. Nós estávamos estressados porque nós não estávamos conseguindo comer bem, nós não estávamos alimentando. Ele falou, não, vamos estruturar o projeto e vamos voltar com um foco total em exercício físico. Nós queremos ajudar as pessoas, nós queremos mudar. E eu mesmo que eu comecei a exercitar menos, comecei a mudar a minha alimentação, o sono mudou. Então, quando tu mexes nesse tripé, treino, alimentação e sono, eu mudei, eu fiquei outra pessoa. Então eu não comecei a sentir bem, eu não tinha vontade de acordar, eu não tinha vontade de fazer as coisas do projeto, eu não tinha vontade de gravar para fazer treinamentos, então tudo isso influencia. Então eu não tinha vontade, se fosse para continuar, eu não ia continuar mais com o projeto justamente por causa disso, né? Nós falamos, não, vamos parar, agora é a hora de pararmos e refletir, analisar tudo o que é que aconteceu e implementar, porque esse é o nosso objetivo, é ajudar as pessoas a emagrecer, a mudar o estilo de vida, um estilo de vida mais saudável, e com o nosso estilo de vida, né, tu conseguiste também influenciar o teu estilo de vida, né? Com certeza. E se fosse viajar por viajar, nós poderíamos estar viajando nesse momento, porque assim, nós nos planejamos financeiramente para algum período durante a estrada, né, para ficar na estrada, e também para só ficar viajando, na verdade. Só que não é isso que nós queremos. Viajar por viajar não faz mais sentido para nós. Nós não queremos só estar viajando. Lembras que eu te falei já lá atrás, ficar sentado no sofá, imagina ficar aqui na Kombi, não, estou viajando. Eu gosto de fazer isso, eu adoro viajar isso, mas não é isso só que eu quero. O que me move hoje é ajudar as pessoas, é mostrar o nosso estilo de vida, a nossa comida, como é que nós dormimos, como é que é os exercícios físicos, tudo isso influencia. A pessoa que se exercita mais, ela tem menos probabilidades de ficar uma pessoa depressiva, né? Ajuda. Então, são vários fatores que o estilo de vida influencia em tudo no teu dia, né? Então, nós queremos trazer isso. Então, nós não estávamos conseguindo viajar mais. O projeto chegou num momento, nós falamos assim, parece que as coisas aconteceram, né? De propósito, né? Pensava, não, essa parada agora é... E outras coisas que aconteceram, né? Aí a gente achou que era melhor parar. Era a melhor hora para retornar à base e reestruturar. E foi o que nós falamos, né? Nós vimos pelos nossos amigos, como eu já falei também, os nossos amigos, a maior parte, né? Pessoal, amigos que nós vimos, né? Que a gente olha assim para trás, ele engordou 10, 15, 20 quilos. E às vezes eles perguntam, Ivo, como é que tu fazes para te manter sempre assim? Eu falo assim, não tem segredo. Tu tens que manter, não é um treino, não é a alimentação, não é um dia de sono, é um conjunto de fatores, né? Então são várias coisas, então é isso que nós queremos trazer, esse nosso conhecimento agora teórico, juntamente com o prático. A Michel também treina há muitos anos, né? Musculação, a Michel sempre gostou, várias atividades físicas também, nós já íamos para a neve fazer snowboard, a Michel ia junto, pedalar, a Michel também foi junto, nadar, então a Michel nós sempre fomos muito ativos, não só eu, mas a Michel também, né? Sinto bastante falta de fazer tudo isso. Então, lá em Portugal era muito mais ativo, então nós estamos voltando com tudo agora para implementar, né? Para vir com tudo com essa parte de ajudar, né, para essa parte do treinamento, com essa parte teórica e prática para te ajudar aí. E muitas pessoas também nos perguntam dentro do projeto Aprendendo pelo Mundo, e não só, também no meu Instagram, como é que nós fazemos para nos mantermos na estrada durante a viagem, durante isso tudo. Então, hoje nós temos alunos, como eu te falei, como eu trabalhava em academia, atendi alguns alunos no online, né? Nós temos alguns alunos, né, que nós orientamos através do treinamento online, onde tem toda uma prescrição de treinamento, só que nós agora queremos abranger isso mais, nós queremos ter, né,
nós queremos ajudar cada vez mais pessoas, né, com esse nosso estilo de vida, como nós já vimos falando. Então, como é que isso funciona? Como é que é isso do treinamento do IVO, né, mais precisamente dentro do projeto Aprende Também pelo Mundo, que também está, vamos dizer assim, inserido. Nós temos algumas turmas que nós abrimos, né, nem sempre isso está disponível, né, nós criamos umas turmas durante um ano, independentemente da demanda que nós temos. Como nesse período agora não foi possível abrir nenhuma nova turma, porque nós não estávamos com tempo, nós não estávamos nos sentindo bem, né, para seguir com esse trabalho. Tivemos muitos problemas com a internet também. Tivemos muitos problemas com a internet. Que afetou bastante nossos estudos, nosso planejamento, muita coisa. E também porque assim, como por causa dessa coisa da pandemia aí, também estava tudo fechado, então nós poderíamos parar em hotéis, em pousadas, para ficar 1, 2, 3 dias e conseguir internet, né, e trabalhar ali, só que estava tudo fechado, então nós não conseguimos. Então, como é que isso funciona? Nós temos os nossos alunos, né, onde nós damos a consultoria, né, e esporadicamente em algum período do ano, nós vamos estar sempre divulgando nas nossas redes sociais, como eu falei, Instagram, Facebook, YouTube. Telegram. Nós abrimos algumas turmas, né, durante o ano, onde nós fazemos esse acompanhamento e que nós dividimos todo esse nosso conhecimento teórico e prático com esses alunos que nós já temos vários resultados. Inclusive, antes de nós sairmos em janeiro, nós fizemos aqueles desafios, que era só para teres uma ideia, desafios que era só, basicamente nós acompanhávamos só as pessoas que já nos acompanhavam, né, tanto no Aprendem pelo Mundo como no meu, pessoas que perderam 2, 3, 4, 5 quilos só de se manter ativas fisicamente, só de sair da parte sedentária, que é sair do sofá. Uma pequena mudança. Às vezes ela não mudou nem muito a parte da alimentação, ela só se começou a movimentar mais durante o dia, que era fazer o treino que nós estávamos fazendo no desafio. E já tivemos resultados ótimos. Então essa é a nossa ideia. Tá bom? Não. Então essa é a nossa ideia com as redes sociais, né, está divulgando, publicando, né, conteúdo de valor sobre treinamento, sobre o nosso estilo de vida. Por exemplo, assim, nós não somos profissionais na parte da nutrição, então nós não podemos prescrever uma dieta, mas sim nós temos o direito de orientar as pessoas. Então essa é a nossa ideia. Com esse nosso estilo de vida nós vamos estar compartilhando o que é que nós comemos de manhã, o que é que nós estamos comendo à tarde, o que é que nós comemos antes de treinar, depois de treinar, receitas que nós fazemos que são muito boas. Eu adoro doce, então nós fazemos muita coisa. Tu também tens problema com doce, de comer sempre, sei lá, chocolate, sorvetes, gelados, várias coisas. Existem várias formas que tu consegues fazer isso sem estar necessariamente comendo chocolate, né, convencional, gelado. Então tu podes fazer isso mais de maneira saudável. Então é isso que nós queremos compartilhar contigo e que espero que tu gostes de todo esse nosso conhecimento que nós adquirimos ao longo praticamente dessa nossa vida, né? Dessa parte prática, e agora com essa nossa parte teórica que nós já vimos estudando há mais de 5 anos na educação física, que eu já atendi, vamos dizer assim, dezenas, centenas de alunos que eu já tive também que nessa parte do treinamento, e que nós queremos dividir aqui contigo. Na descrição aqui do Viva tu vais poder acompanhar, né, tudo isso nas nossas redes sociais aqui. E então esse era o vídeo de um pouco da minha história. Claro que não, já tem mais de 1 hora que nós já estamos falando, é que eu estou falando, que a Michelle também está falando, mas que tem muita coisa mais que nós vamos estar falando, tu vais nos estar acompanhando e que nós vamos estar te dividindo essa experiência contigo aí. Será um maior prazer em te ajudar a emagrecer. Nós gostamos de falar que o nosso foco é emagrecimento, mas claro, quando tu fazes um bom trabalho de emagrecimento, vem bônus, tu consegue ganhar massa muscular, tu consegue, né, Michelle? Melhora o som. Então são vários fatores, mas o nosso foco é o emagrecimento. E quando tu trabalhas um desses aspectos aí, tu consegues alcançar também outros. Então é isso aqui que nós queremos te mostrar e que tu vais ver aqui dentro da minha e das nossas redes sociais. É isso aí. Então espero que tenhas gostado. Se chegaste a esse momento aqui do vídeo, escreva aqui em baixo. O que é que eu vou escrever aqui em baixo? História do Ivo. Isso aí. Vamos falar assim, mas que a Michelle não fala nada? Só o Ivo que fala? Não. Hoje o Ivo é o protagonista. Eu até falei demais aqui. Eu só estou aqui de decoração. Porque hoje é a história dele. Claro que eu faço parte dessa história, né, há 13 anos, mas esse vídeo, o objetivo dele é mostrar a história do Ivo. Outro dia a gente vai ter mais vídeos falando da minha história, da Pantes, da história do nosso projeto, falando mais da nossa vida na educação física e principalmente exercícios, alimentação, dicas, várias dicas para sono, para tudo que envolve, né, um estilo de vida saudável, um estilo de vida balanceado. Né? E nós esse é o nosso objetivo. E lembrando agora que eu esqueci de falar, e
por causa dessa pandemia que está acontecendo nesse momento, né? Nós estávamos viajando e nós queríamos ajudar, como eu falei, queríamos ajudar essas pessoas. E nós, como profissionais da saúde, nós não estávamos conseguindo ajudar. Nós estávamos vendo assim, nada contra, né? Mas tem muita gente falando que não é da área da saúde, não tem formação académica, ela não tem prática, que é simplesmente, às vezes, blogueira, né? Que o que é que acontece? Nossa, aproveitando, né? Do momento, o que é que acontece? Essas pessoas, elas não fazem por conhecimento, elas fazem que, às vezes, elas representam uma marca, então elas ganham dinheiro dessa marca, então elas têm que vender o produto delas, né? Então elas não quer dizer que nada contra, nada, né? Mas assim, nós como profissionais da saúde sentimos a necessidade, né, de vir falar e de nos impormos e de ajudar. Essa é a nossa ideia. É a nossa missão. É a nossa missão. Estudamos para isso. Não é né? para nada que nós estudamos e nós juramos. Fizemos um juramento na nossa formatura. Então, por isso mesmo é que nós decidimos que agora seria a hora de parar e de vir aqui e de fazer acontecer a coisa para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Tanto neste momento agora, nessa fase crítica que o mundo está passando, né? E daqui para frente que o mundo nunca mais vai ser igual, nunca mais vai ser o antes da pandemia e o depois, né? Nunca mais as coisas vão voltar ao mesmo, então vão deixar marcas e isso nós queremos estar ajudando nessa parte aí. Então se tu chegaste a esse momento aqui no vídeo, escreva aqui nos comentários história do Ivo. É isso aí. Então, nos vemos no próximo vídeo ou algum lugar desse mundo aí. Se não segues também o Aprendendo pelo Mundo, nós vamos deixar aqui em baixo, nossa @, Aprendendo pelo Mundo, tanto Instagram, Facebook, YouTube. Já tem vários vídeos lá, vários vídeos das nossas viagens e que nós vamos estar incluindo mais essa parte do treinamento do Ivo, que vai estar também aqui em baixo, que eu não sei especificamente se eu vou mudar o meu nome ou não, por isso que eu não estou mencionando, vai estar aqui em baixo, o @, se eu mudar depois, posteriormente eu posso mudar aqui em baixo, tu vais ter nesse @, aqui o meu, que eu vou colocar aqui, ó, o meu, do Ivo está aqui, e do projeto vai estar aqui em baixo. Está na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo, ou se for no Facebook, pode estar aí em cima, né, na legenda. Então é isso, se chegaste a esse momento, escreva aí, história do Ivo, e nos vemos por aí, por algum lugar do mundo, e teremos o maior gosto em te ajudar. Os teus objetivos são os nossos objetivos. É isso aí. Então, até já! Já! Os.